Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma alegria imensa abrir mais um episódio da série Encontro com a Literatura, fruto da parceria entre a Academia Mineira de Letras e o Ponteio Lar Shopping. Aqui eu agradeço esta casa acolhedora, hospitaleira, sensível e aberta às artes e à cultura, que é o Ponteio Lar Shopping, na pessoa do nosso querido amigo, anfitrião Luiz Sternick, que ali está. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho com que você sempre recebe os escritores e as escritoras de Minas Gerais aqui nessa bela casa, né? Eu tenho uma ideia, uma opinião que é compartilhada pelo Luiz Sternick e por muita gente, que é a que os livros devem invadir todos os espaços, devem frequentar todos os espaços, as praças, os parques, os mercados, a casa da gente, todos os cômodos da casa da gente e também os centros de compra, como é o caso do nosso querido Ponteio Lar Shopping. Agradeço também à agência Casa Santa, que faz a comunicação do Encontro com a Literatura. Agradeço ao Marcelo, que está ali, que é da Canto do Livro. O Marcelo é parceiro desse evento. Enfim, ele que organiza aí a segunda parte do nosso encontro, que é a sessão de autógrafos, depois da conversa. Depois da conversa com a nossa querida Daniela Zupo, o nosso Jacinto Lins Brandão vai autografar os livros para quem quiser, né? Agradeço aqui a presença de muitos amigos queridos, do professor Caio Boschi, acadêmico, vice-presidente da academia, que está aqui com piedade, sempre muito bem-vindos. Agradeço a presença de João Pombo Barilha, editor do Suplemento Literário de Minas Gerais, fundado em 1966 por Murilo Rubião, né? É uma publicação muito importante para a história de Minas. Enfim, agradeço ao time da academia que está aqui trabalhando, o Guto Cortes, né? A Inês Rabelo, nossa diretora-geral, que sempre comparece, não está aqui hoje, porque vai fazer uma cirurgia amanhã, é uma cirurgia simples, né? Então ela está em preparação para essa cirurgia. E eu, mais uma vez, falo que esse evento tem, o Encontro com a Literatura tem uma sorte muito grande, tem seu comando como mediadora, apresentadora, Daniela Zupo, uma jornalista culta, inteligente, sintonizada com a arte, com a cultura. É um privilégio para nós da Academia Mineira de Letras ter Daniela Zupo como mediadora desse evento. No mês que vem, aqui estará nossa querida Marister Maciel, no final do mês, não é? Aqui já estiveram Léo Cunha, Luiz Gifone, Anelisa Ribeiro e Jacinto Lins Brandão, né? E mês que vem é Marister Maciel, né? Eu agora vou passar o comando aqui para a Dani, mas antes eu queria agradecer muito ao Jacinto. O Jacinto é uma das mais importantes personalidades da cultura brasileira, isso sem dúvida nenhuma, não sou eu que digo, não é? É consenso, né? Ele é, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes especialistas na cultura clássica entre nós, sobretudo na cultura grega. É autor de uma obra vasta, sólida, importante. É ensaísta, é dramaturgo, é poeta e é também contista, né? Aí eu aproveito, viu, Jacinto, fazer o que eu sempre faço, que é propaganda. Aqui está, nesse livro, um conto precioso de Jacinto Lins Brandão. Esse livro aqui foi lançado pela Academia Mineira de Letras em parceria com a Autêntica Editora, né, durante a pandemia. Ele se chama 20 Contos sobre a Pandemia de 2020. Aqui está um conto de Jacinto Lins Brandão. E quando ele me enviou o conto, eu não conseguia parar de rir, porque o conto é de uma sofisticação, de um humor, né, de uma inteligência típicas do Jacinto, né? Como o livro é sobre a pandemia, o conto do Jacinto fala de como uma pandemia se abateu sobre uma academia de letras e é muito divertido. Então, eu sugiro que todo mundo aproveite esse conto aqui do Jacinto, que está nesse livro, né? Aqui nesse livro também estão Luiz Gifone, Olavo Romano, Frei Beto, Ana Cecília Carvalho, Laura Cohen, Jacques Fuchs, Stella Maris Rezende, Eliana Cardoso, enfim, muita gente. Ok? Eu não vou mais abusar da paciência e da tolerância de ninguém. Muito obrigado mais uma vez. Eu quero dizer que esses eventos nossos ficam no YouTube da Academia Mineira de Letras, né? Então, se você não pôde assistir o encontro com Léo Cunha, se não pôde assistir o encontro com Anelisa Ribeiro, se não pôde assistir
o encontro com o Luiz Gifone, vai lá no YouTube da Academia Mineira de Letras e assiste, né? E o encontro com Jacinto Lins Brandão será postado lá daqui a um mês. É esse o ritual que nós estamos seguindo, ok? Muito obrigado mais uma vez, bom proveito a todos. Eu queria pedir a todos aplausos de boas-vindas a Daniela Zup e Jacinto Lins Brandão. Obrigada, Jacinto, por favor. Obrigada, Rogério, pelas palavras sempre gentis. Sternick. Obrigada ao Ponteio e à Mineira de Letras por abrir mais esse espaço, né, para a literatura. Então vamos lá às devidas apresentações. Obrigada a vocês pela presença e lembrando, gente, que vocês fazem parte desse encontro com a literatura. Então, é uma conversa aberta a participação de vocês, não só no final da nossa conversa, mas durante. Eu vou abrir aqui a palavra para vocês, então, desde já, sintam-se convidados e convidadas a participar, a fazer suas perguntas, ao Jacinto também. Jacinto Lins Brandão é atualmente professor titular de Língua e Literatura Grega da Faculdade de Letras, da UFMG, onde também já atuou como vice-reitor e ex-diretor, doutor em Letras Clássicas pela USP, é sócio fundador e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, publicou o livro sobre a literatura grega, a poética do Hipocentauro, literatura, sociedade e discurso ficcional em Luciano de Samosata, a invenção do romance Antiga Musa, arqueologia da ficção, traduziu do grego Como se deve escrever a história e do acádio Ele que o abismo viu, epopeia de Gilgamesh. É autor ainda de obras de ficção e do livro de poemas Mais um Nada, membro da Academia Mineira de Letras e atualmente professor visitante da Universidade Federal de Ouro Preto. Bom, eu quero começar, Jacinto, justamente com essa epopeia aqui, com a história mais antiga da humanidade, que você traduziu, como eu disse, diretamente do Acádio. E antes da gente falar, né, dessas peripécias de um herói, o rei Gilgamesh, que por si só é uma história deliciosa e a gente vai te explorar bastante nisso. Pesquisando, eu fui ler o livro e aí me interessei pela história, por trás da história, que eu acho que é tão fascinante quanto, ou seja, a descoberta desse texto, quase mais de 2000 anos depois, que estava literalmente enterrada junto com as ruínas de um grande império, e que veio ao nosso conhecimento por volta de 1853. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa história que é fantástica, né? E, segundo eu apurei, é a história, pelo menos a que você tem notícia, mais antiga da humanidade, a obra literária mais antiga, né? Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. O que esse texto tem de interessante, né? Eu divido em duas partes, a história antiga do texto, a história moderna do texto. Porque ele circulou naquele espaço do Oriente Médio, pelo menos as histórias sobre o Gilgamesh circularam naquele espaço pelo menos de 2100 a.C. até 100 a.C. Então são 2000 anos, tá? É um best-seller antigo, que ele circulou não só na Mesopotâmia, mas foram achados fragmentos também na Síria, na Palestina, onde hoje é a Turquia, né, dos hititas. Ele foi traduzido para outras línguas, foi traduzido para o hitita, para o rita. Então, a primeira coisa impressionante, né? Como é que um texto desse, que circula durante 2000 anos, num determinado momento desaparece completamente e não tem nenhuma memória do Gilgamesh. O pouco que deve ter ficado com muita... só como uma referência, tem uma referência a um gigante
no livro dos gigantes, aqueles livros que foram descobertos em Qumran, né, os manuscritos do Mar Morto. Então tem um gigante chamado Gilgamesh, que pode ser o Gilgamesh, como tem um outro gigante chamado Uaua, que deve ser o Umbaba, que é uma personagem também aí dessa história. Isso mostra para a gente uma coisa que eu acho muito importante também. Como é que sistema de escrita é fundamental para a transmissão da cultura. O que aconteceu é que a escrita cuneiforme, né, nas tabuinhas, a tecnologia era muito boa, porque se não fosse nas tabuinhas de argila, não tinha ficado nada. Se fosse pergaminho, papiro, tinha acabado tudo. Bom, mas ela era muito mais complicada, né? Mais cara, etc. Quando começou a aparecer a tecnologia com o papiro e principalmente a escrita alfabética, que começa a aparecer na Palestina, mais ou menos em 1000 antes de Cristo, quer dizer, ela tem um número menor de signos, né? É a escrita do hebraico, do árabe, até hoje, que depois os gregos adaptaram criando as vogais. Então é isso, 24, 25 letras escreve uma coisa. Quer dizer, isso é como qualquer tecnologia, o que é mais fácil prevalece, né? O que é mais fácil e mais barato, duas coisas. E aí tudo aquilo que estava na escrita cuneiforme, bom, existiam, as pessoas conheciam, principalmente que foi escrita em pedra como monumento, desde o século XVI tem notícia disso, 17, 18. Agora no século XIX, né, que começaram sistematicamente tentar decifrar aquela escrita. Como no caso do Egito, né? Que a pedra da Roseta tinha egípcio, demótico e grego, lá hoje em dia o Irã, né? Já no lugar que tem as montanhas, havia umas inscrições do Ciro imperador dos persas, né? De 500, 600 a.C., em que na própria escrita cuneiforme estava escrito em acádio e estava escrito também em persa. O persa tinha adaptado essa escrita deixando só 24 símbolos. Era o cuneiforme, mas com 24 símbolos. Inclusive na lógica da escrita da alfabética, como o hebraico e o árabe, né, que não escreve as vogais. Então, como o persa é da família do grego, do latim, etc., foi a primeira escrita decifrada. E a partir dela, então, se conseguiu depois decifrar a que seria do acádio. Bom, isso despertou o interesse de fazer escavações naquela região. E em 1852, 53... Essa região é o Iraque hoje? É o Iraque, então, nessa data, o Museu Britânico financiou uma grande escavação. Eles descobriram a cidade, né, de Nínive, onde era o palácio do Assurbanipal. O Assurbanipal era assírio, né, rei da Síria, no século VII a.C., e ele tinha uma biblioteca sensacional. Então, a primeira grande descoberta foi a biblioteca do Assurbanipal. Ele era escriba, tá? Tem tabuinhas que estão registradas que ele escreveu, tá? Ele também copiou os textos. Nós temos cartas de ele escrevendo para os governadores dos vários lugares lá do Império Assírio, pedindo para procurar texto que ele queria ter na biblioteca. Então, é esse tipo de coisa que é uma biblioteca, inclusive, que tem projeto. Ele está querendo reunir a maior quantidade possível de textos.
com as coisas muito interessantes, né? Porque quando a tabuinha foi escrita na biblioteca, então ela tem no final, biblioteca de Assurbanipal, o rei da Síria, rei do mundo. Agora, quando a tabuinha já vinha escrita, porque quando ela estava ainda com a argila mole, né? Quando escrevia. Mas quando a tabuinha vinha de outro lugar já estava escrita, ele fazia essa incisão com ponta seca. É igual a biblioteca que bate carimbo, né? Ele estava marcando que aqueles livros eram da biblioteca dele. Bom, essas coisas foram para o Museu Britânico e um inglês chamado George Smith começou a aprender e mexia com esses documentos e ele foi o primeiro que leu a tabuinha 11ª do Gilgamesh, em que está a história do dilúvio. Tabuleta do dilúvio. Reza a lenda, desculpa te interromper, mas quando o inglês, como é o nome dele? George Smith, que parece que esse material foi encaixotado, enviado para o Museu Britânico, mas não foi devidamente organizado. Isso foi feito com o passar dos anos, né? Por esse inglês. E ao descobrir essa tabuleta, né, já que a gente pode dizer assim, ele teria saído, tem todo o folclore, né, que ele teria saído correndo, teria até tirado a roupa. O que ele viu ali, talvez de mitologias que estariam em registros posteriores, né, que o deixou tão animado, perturbado, não sei. Bom, dizem que ele falou assim: eu sou a primeira pessoa que depois de 2000 anos estou lendo essas tabuinhas. Mesmo que ele fosse um inglês, dizem também bem inglês, né? Todo cometido. Mas era uma ocasião excepcional. Isso foi em 1872, né? Ele fez a primeira conferência em que ele apresentou o que ele leu. A tabuinha está bem conservada. Quando vocês forem ao Museu Britânico, ela está lá exposta. E também na internet é fácil de ver essa tabuinha. Aí ele fez uma conferência na Sociedade Bíblica de Londres. Essas sociedades bíblicas, elas financiavam inclusive esse tipo de coisa, porque a intenção, né, era no estilo de um livro que era conhecido antes, né, e a Bíblia tinha razão. Quer dizer, na medida que ia descobrindo isso, descobrir de onde veio Abraão, então de dar esse suporte histórico para a Bíblia. É uma faca de dois gumes, né? Porque o caso do dilúvio, né? Essa narrativa do Gilgamesh, considerando que pelo menos a composição do Gênesis, né? da Torá, deve ser do século VII antes de Cristo. Então, essa narrativa do Gilgamesh é 500 anos mais anterior, antiga. Né? E nesse poema, o poeta já está tomando uma narrativa mais antiga ainda, que é do século XVIII a.C. Então, a história do dilúvio, ela acaba sendo bem documentada. Bom, isso tem... Eu falei, para a sociedade bíblica é uma faca de dois gumes, né? Porque tudo bem que a história do dilúvio tem a arca, etc. Nesse caso tem coisas que são muito próximas da narrativa da Bíblia, mas aí os deuses estão aí, inclusive o dilúvio vem da desavença entre os deuses, etc, etc. Agora, o que nós temos de pensar nisso tudo também, né, dessas descobertas, é que, considerando que a escrita cuneiforme, tá, ela foi inventada no século 33 a.C., e eu sempre falo com os meus alunos, prestem atenção, é a vertigem
da temporalidade, que a gente fala assim, nós estamos no século XXI achando a maior vantagem. O que é que quer dizer século 33? Para trás, tá? Então... Vertigem, adorei. Vertigem da temporalidade. Muito bom. É uma coisa que, para nós chegarmos, né, na nossa civilização, que nós chamamos de ocidental e cristã, faltam 1.100 anos. E tem alguma, não sei qual civilização, que inverte a lógica, né? O passado é aquilo que está na frente e o futuro que ficou para trás. Não tem essa visão também? Isso são os aimaras, né, da Bolívia, né? Em vez de falar... A gente pensa o passado para trás, né? O futuro aqui, né? Isso quer dizer que a gente pensa que a gente está andando para o futuro, né? Eles fazem o gesto contrário. O passado está aqui, o futuro está lá. E tem uma explicação muito sábia. Eu conheço tudo que já aconteceu, mas eu não sei nada que vai acontecer. Tá? O futuro está aqui me perseguindo. É o que eu não vejo, né? É o que eu não sei. Isso é uma coisa legal, né? Eu sempre gosto de contar uma história. Eu vi na televisão, tá? Então, eu não vou saber, não tem um lugar que provavelmente está escrito, a não ser que está gravado. Quando Pedro Nava fez 80 anos, e isso tem muito tempo, né? Eu nunca sei, quando eu falo assim, há tanto tempo atrás, atualmente, se eu falo 20, tem 30, se eu falo 30, tem 40, então tem muito tempo. Aí houve um almoço num restaurante no Rio, com escritores, etc. E a repórter perguntou para ele, o que é que você acha de estar fazendo 80 anos? Ele falou, péssimo, eu queria ter 20, que graça que tem 80. Aí a repórter falou assim, mas a experiência não conta? Ele falou assim, a experiência é como um carro numa estrada escura de noite, com o farol aceso para trás. Tudo que aconteceu vale a experiência. O que está na frente, eu não vou saber o que é. Então, essa coisa do tempo, né? Eu acho que o tempo é uma categoria afetiva, inclusive, de como é que a gente lida com o tempo. Ela tem tanto... E aí eu vou voltar na Mesopotâmia, né? Ela tem muito esse aspecto da conservação, a escrita dá isso. Se nós pensarmos, né, que o alfabeto nosso, o grego, que depois é praticamente o latino, ele é adaptado e começa a ser usado no século VII a.C., né? Nós temos 2.800 anos desse nosso sistema de escrita. Se eles tinham do século 33, tá? Até o século I depois de Cristo, que é quando se escreveram as últimas tabuinhas em cuneiforme, eles tinham 3.300 anos de uma cultura escrita e que tinha uma conservação muito grande. Por exemplo, né, com relação ao Gilgamesh, uma coisa que... Eu vou tomar os poemas de Homero. Num determinado ponto nós encontramos aqueles poemas, nós conseguimos supor o que seria o processo de formação, que nós caímos na oralidade, né, na composição oral. Agora, no caso do Gilgamesh, desde os primeiros textos em sumério, que são de 2100 a.C., até esse que é de 1200, 1300, quer dizer, nós conseguimos acompanhar como é que é a formação e a evolução do texto, porque tem essa coisa de cultura escrita, que é forte e no qual essa literatura foi toda transmitida, né? E a sua tradução, de todas as versões, né, ela faz uma ampla reconstrução desse poema, de tudo que se sabe desse poema até agora, é isso? É claro que de algumas versões, né, o que acontece é o seguinte,
Primeiro aparecem... o Gilgamesh aparece numas listas de reis sumérios como o quinto rei da Então ele cidade existiu. de Gilgamesh Uruk. foi um rei que existiu. Tá na lista, né? Então, o quinto rei sumério depois do dilúvio. Então ele está muito assim. Nós temos de pensar isso. O marcador principal de tudo é o dilúvio. Tá? Então, tem as listas dos reis anteriores ao dilúvio, as listas dos reis depois do dilúvio. As listas elas não são históricas, tá? Elas são elaboradas posteriormente e principalmente pelos reis que queriam ter uma ascendência ilustre. Na época em que se colocaria o Gilgamesh, que é no século 27 a.C., é uma época que não existia ainda realeza na Mesopotâmia. São coisas curiosas, né? A gente conhece muito a ideia da cidade-estado grega, e lá também tinha a cidade-estado, tá? Cada cidade era um estado. E nesse período tão anterior, não havia reis, claro que havia o governante. Provavelmente ele era escolhido pela comunidade, não havia dinastia, não. Então, o Gilgamesh, se ele existiu, ele era esse tipo de governante, talvez ligado ao templo. Eles têm uma marcação também que eles usam muito, é quando eles dizem assim, quando a realeza desceu do céu. Então eles tinham consciência de que a partir de um determinado momento começou a haver realeza dinástica. Depois, né, essa data que eu falei, século XXI, mais ou menos, a gente encontra uns poemas referindo-se ao Gilgamesh como Deus do mundo dos mortos, e 5 poemas com alguns dos episódios que foram aproveitados aí, né? A luta contra o touro do céu, a luta contra Umbaba. São 11 tabuinhas, né? São 11 tabuletas. Não, nesse, né? Mas esses são os sumérios, os que são escritos em sumério antes, que são poemas isolados. A morte do Gilgamesh, que não aparece aí, a disputa dele com outro rei da cidade de Aga, mas está formada uma tradição. Isso quer dizer que teve uma tradição oral antes, né? Como qualquer literatura, mas ela já ganha uma forma escrita nesse ponto aí, no século XXI. Isso tudo está em sumério. Os sumérios são os primeiros que estavam ali, né? Quando a gente chega lá no início, são os sumérios que estão lá. Eles são os primeiros, eu estou dizendo os primeiros, né? A primeira língua que a gente encontra lá. Porque, na verdade, eles não são os primeiros. A língua deles já tem mistura com outra língua que devia ser falada lá. Eles inventaram a escrita? Eles inventaram a escrita, os sumérios. A outra língua que é chamada geralmente de proto-tigrídeo, ou seja, a primeira língua falada naquela região do rio Tigre, que a gente reconhece por alguns nomes. E principalmente os nomes que repetem 2 sílabas no final, igual Inanna, Umbaba. Por causa disso, tem uns linguistas que falam que é a banana language. Por essa característica. Eu acho isso importante, eu gosto de frisar isso também, pelo seguinte, quando a gente volta na história da humanidade, eu estou voltando o máximo que a gente pode voltar em termos de informação, nós achamos um povo que já é mestiço. Ou seja, a humanidade sempre foi mestiça. Tá? Eles não são os primeiros que estão chegando ali. Bom, a segunda coisa que, criando a escrita, né, no século 33,
E aí, nos 2 seguintes, ela já está sendo usada para escrever textos. No século 29, a gente já encontra a adaptação dessa escrita para uma outra língua de família diferente, que é o acádio. Nós chamamos de acádio por convenção, que era a língua da cidade de Acádia, que é uma língua semita, então da família do árabe, do hebraico, do aramaico, e que não tem nada a ver com o sumério. O sumério é uma língua isolada, nós não temos nenhuma outra língua que a gente conheça que seja da família. Isso é uma segunda mestiçagem, né? E dos sumérios com os semitas ou os babilônios, porque eles vão ser os babilônios, é que vem essa produção toda. Numa cultura muito interessante, o sumério, por volta de 2500 a.C., já não devia ser mais falado, mas ele nunca deixou de ser estudado. Então, quando o aluno ia para a escola, ele aprendia, é igual antigamente você aprendia latim. Ele aprendia até porque o professor às vezes dava um texto para ele em sumério, para ele prestar atenção só nas letras, porque ele não entendia o que estava ali. Agora, com isso, eles fizeram lista de palavras em sumério e acádio, como é que funciona a língua e outra. Ou seja, a gente conhece o sumério pelo que eles deixaram em acádio. Eu vou voltar para Gilgamesh, mas acho que esse é um bom momento para te perguntar, você que hoje é uma referência, né, como o Rogério disse, no estudo dos textos, das línguas antigas e dos textos clássicos, no que esse estudo até hoje nos ilumina, Jacinto? Bom, eu acho que quando a gente encontra um poema como esse, né? Primeiro, ele é impressionantemente bonito, né? Em segundo lugar, eu acho que ele dá uma perspectiva de descoberta para o leitor, né? De que o mundo não começou com Pedro Álvares Cabral, também não começou com Carlos Magno e muito menos com Homero. Tem uma coisa anterior. Eu gosto muito de trabalhar com essas coisas afastadas, que eu acho para refinar, para aguçar a perspectiva de alteridade que a gente tem diante do mundo. E uma perspectiva de interpretação também, porque é um desafio. A interpretação desses textos é um desafio para a gente, né? Tem um psicólogo, um psicanalista canadense, que tem um artigo que ele escreve assim: é impressionante que no começo da nossa literatura já tem um poema com essas considerações, um poema tão... essa visão com relação à natureza humana, reflexão sobre a morte, os deuses, etc. Eu acho curioso, tá? Ele fala assim, no começo da nossa literatura, pensando o seguinte: o que é que ele está chamando de nossa? Nossa pode ser assim, meio de viés, porque se nós pensarmos no templo, é uma coisa antiga, é uma primeira diferença, é um primeiro encontro com o outro. Se nós pensamos no espaço, nós dizemos que nós somos ocidentais, e agora com a guerra, né, é o que vem, né? Os ocidentais, o mundo ocidental com a Rússia. E isso é oriental. Isso está, aliás, está vindo de uma parte do mundo que em grande parte a gente despreza. Vamos pensar, quando a gente fala o Iraque, né, e é importante falar isso tudo é no Iraque, a Babilônia é no Iraque. Quer dizer, é uma cultura muito mais antiga que a nossa, que nós achamos que é o modelo de cultura. Então, eu acho que o importante é o encontro com o outro. E aguçado dessa forma, né, eu sempre falo com meus alunos, os antigos são os nossos outros.
Então, há inclusive uma forma adequada de encontrar, entendendo que é uma outra visão do mundo. Quer dizer, tem essas coisas. Eu admito, tá, no começo da nossa literatura, se nós pensarmos que existe uma literatura mundial. Uma literatura, o nosso é a humanidade. Aí, então, sim, mas do mundo como a gente lida com ele, nós não temos essa perspectiva, infelizmente, né? A gente divide o mundo e, se nós pensarmos, né? Eu estava lendo uma coisa que passou no Facebook, né? E eu acho que talvez no Minha Culto, não estou lembrando, que nós dividimos o mundo em países, nações, não sei o quê, quando só existem duas nações, a dos vivos e a dos mortos. Se nós formos pensar assim, é o Minha Culto, né? Já quero abrir para vocês, se alguém tiver uma pergunta, a gente vai ter um microfone aí disponível. E aí, então, a gente pode chegar nesse herói, no Gilgamesh, né? Esse texto fundador, como você disse aí anteriormente, né, Jacinto? Esse texto, eu estava lendo e realmente é impressionante, né? Como é um mergulho profundo na natureza humana. Fala dessa jornada de um herói em busca da imortalidade, né? Para voltar sem ela, mas com a sabedoria de ter olhado até para o oculto e ter trazido isso de novo para o seu reino, né? Então, eu queria que você contasse um pouco dessa epopeia, quem foi o Gilgamesh, quem é esse herói, esse rei, do que se trata, né? Esse poema. Uma curiosidade desse poema é que ele, sendo do século XII ou XIII a.C., né? Isso tudo é aproximado, nessa versão. Essa versão, eu tenho que falar das versões. Esse aqui, que é o livro maior, é a versão que chama Ele que o Abismo Viu. Você quer ficar comigo? Fica comigo, você está falando mais que eu. Tá. Aí Prioridade é sua. Você vai me cortando. O professor fala muito, né? Os textos... É uma prática do Oriente Médio, né? Que o título dos textos são as primeiras palavras. Então, por exemplo, o que a gente chama na Bíblia de Gênesis, para tomar o primeiro livro, ele chama em hebraico Bereshit, ou seja, no princípio. Quem inventou o nome Gênesis foram os gregos. Quando traduziram a Bíblia para o grego, deram o nome num outro critério e disseram que Gênesis é origem, né? Então deram esse nome. Bom, então esse texto do século XII ou XIII a.C., ele chama ele que o abismo viu, que são as primeiras palavras, tá? Shah, Nakba, Imuro. Que já é uma construção interessante, né? Não é ele que viu o abismo, é ele que o abismo viu. Ah, pois é. Aí também tem... Desculpa, te interrompi, agora te levei para o pensamento da tradução, né? Alguém me perguntou um dia, né, se isso não significaria que o abismo que viu ele. Eu nunca tinha pensado nisso, porque isso tudo que eu falei da diferença, é claro que isso afeta a tradução. E a ordem dos termos aí, né, o chá é o pronome, tá? Relativo, e por isso que eu botei ele que, e não ele o abismo viu. A segunda palavra, que é Nakba, é o abismo. Existe declinação bem simples em Acádia, ela está no acusativo, então ela é o objeto, e a última palavra, Imuro, é o verbo. Bom, qual a opção de tradução, né?
o acádio como língua falada, e eu vou falar uma coisa muito vaga agora, porque eu estou falando de uma língua de que a gente tem registro do século 29 a.C. até o século I, né? Então 2.800 anos de língua, claro que uma língua muda. Mas, em princípio, e também considerando as línguas semíticas, ela devia ter a ordem sujeito, verbo, objeto, que seria uma ordem mais comum. Só que, nos textos literários, eles costumavam usar a ordem sujeito, objeto, verbo, que é a ordem normal do sumério. Então, como o sumério é aquela literatura do passado, então traz aquilo, é uma língua decalcando aí uma estrutura sintática da outra, né? Estou falando isso como probabilidade. É como o latim influenciando o português, tá? Na época em que o latim era essa língua que se estudava na escola, etc. Bom, o português é uma língua sujeito, verbo, objeto, né? A ordem normal. Isso quer dizer que, na tradução, né, e em português, se eu mudo a posição do verbo, isso dá um efeito poético, né? Então, se eu sigo a ordem que está em acádio, eu vou dar, em princípio, o mesmo efeito em português. Isso foi uma opção de tradução, a não ser quando dava ambiguidade, que às vezes é um problema, né, o verbo ficar no final, aí eu podia fazer alguma inversão. Eu acho que, nesse caso, ele que o abismo viu, e vale para outros casos, né? Primeiro tem um dado semântico, né? Quer dizer, como é que o abismo vai ver? Mas podia ser poeticamente. Mas a segunda coisa é que nessas inversões, então seria o caso de usar um verbo, um objeto direto preposicionado, né? E botar, se fosse o abismo que viu, né? A ele que o abismo viu. Tá? Agora, também a linguagem poética, ela não é uma linguagem assim matemática, né? Agora, o que eu estava dizendo, né, é que esse texto, então, que é o ele que o abismo viu, nós conhecemos o autor. O problema é o que se pensa que é autor, né? Tem gente que fala, é o copista. Ele coletou, assim, né? Ele coletou essa narrativa, ou não? Porque na antiguidade não tem questão de originalidade, você está transmitindo aquelas histórias. Agora, como ele escreveu, um inglês também diz isso, eu concordo, então a gente concorda que ele é o escritor, como a gente pensa hoje. Bom, ele chama Sinlek Unine. É fantástico, né, conhecer alguém do século XIII a.C. A gente sabe isso porque eles faziam lista, eles eram fissurados em lista, tá? Lista de tudo quanto há. E uma das listas que a gente tem é um catálogo de autores e textos. E aí tem uma entrada, tem vários textos e vários autores, e uma entrada diz assim, né, da boca de Sinlek Unine, estou falando errado, série de Gilgamesh, né, a série porque são várias tabuinhas, da boca de Sinlek Unine. Esse da boca de é como eles indicavam a autoria. Bom, então é o que eu falei. Quem foi ele? Oi? Quem foi ele, o autor? Tá. E você estava contando. Tá? É difícil ler o que está na sequência, que está quebrado, mas uma hipótese está escrito humano. Humano quer dizer um sábio e especificamente um exorcista. Exorcista não quer dizer que ele exorcista igual a gente pensa, não, tá? Ele é meio médico, porque o que eles pensavam é que a doença era provocada por um deus. Então, era um outro conceito de doença, né?
E ele é um sábio, é igual a gente tem os 7 sábios na Grécia, etc. Ele está classificado como um erudito, um sábio, etc. É curioso porque no primeiro milênio, né, 900, 700 antes de Cristo, vários sábios e escribas diziam que eram descendentes do Sinlek Unini. Ele é uma personalidade cuja fama continua. É muito parecido com os rapisodos na Grécia, que diziam que eram descendentes de Homero, que eram os homéridos. Essas construções culturais, elas são semelhantes, né? Temos perguntas aqui. Acho que eu posso passar o meu microfone, a gente tem outro? Vou passar o meu sem fio, que eu pego... obrigada. Celina quer. Inaugurar as perguntas, né? Eu gostaria de saber sobre essa questão do sonho, né? Que você falasse um pouco sobre os sonhos. Os sonhos. Tá. Aqui no poema, né? Tem os sonhos de quando eles estão indo. Os sonhos são muito importantes, tá? Como é uma forma de comunicação dos deuses. Os sonhos têm presságios. É preciso saber sonhar primeiro e depois interpretar. A interpretação é essencial. Essa parte dos sonhos, ela está muito fragmentada, né? Que ela está na tabuinha 4, que é o percurso até a floresta de cedros no Líbano, onde eles vão lutar Desculpa interromper, mas de repente você podia falar um pouquinho da história do Gilgamesh, né? Que acho que a gente ainda não falou. Já falar agora? Acho que pode então, ser um bom momento. Então vamos lá. É uma boa coisa. E depois eu vou falar porque que tem 2 tipos de livro. Bom, então o Gilgamesh é uma personagem sobre-humana, né? Ele é 2/3 divino e 1/3 humano, é falado isso. A mãe dele é uma deusa, né? A deusa Ninso, cujo epíteto é vaca selvagem, um epíteto nobre. E o Gilgamesh é apresentado também como touro selvagem, tá? E ele é tão grandioso que ele perturba a vida da cidade de que ele é rei, da cidade de Uruk. Porque ele desafia o tempo todo os jovens para disputas, tá? É um jogo de bola e taco, a gente não sabe muito bem, mas devia ser uma bola de madeira com um taco. E ele exercia o direito de dormir a primeira noite com a noiva. Isso não está tão explícito nesse poema do século XIII, mas no poema anterior do século... A versão antiga, né? A versão antiga que chama Proeminente entre os Reis, que eram as primeiras palavras. Lá se diz, tá? Que ele dormia com a noiva, ele dormia primeiro e o marido depois. Bom, então tem 2 coisas aí, tá? Um heróico e nessa parte de... E um tirano. Um herói e um tirano também, né? O direito da primeira noite. Bom... então os habitantes de Uruk reclamam com os deuses e o céu, que se chama Anu, né, que é a palavra em acádio, que é o deus céu, ele encomenda a mãe dos deuses, a Beletilh, ou Mami, ela tem Aruru, né, que é como ela chama aí, que fizesse um igual do Gilgamesh. Ela pega a argila, então é a forma da criação no Oriente Médio, né? Joga na estepe e aí aparece o Enkidu. O Enkidu também é
um guerreiro extraordinário que vive lá com os animais, coberto de pelos, então ele não é completamente humano ainda, até que um caçador o vê. O caçador está incomodado porque o caçador cava os buracos para poder capturar os animais, mas o Enkidu vai lá e tampa os buracos, está deixando o caçador então sem caça. E aí ele fala com o pai fala que ele vai ao Gilgamesh para dizer isso, ele vai lá e diz. E aí o Gilgamesh manda que ele vá ao lugar onde ele viu o Enkidu com uma prostituta, que é a Shamhat. Deve ser uma das prostitutas. O que Heródoto falou que era prostituta sagrada, a prostituição sagrada da Babilônia, mas isso quer dizer que ela era do culto, né, da deusa Ishtar, que é a deusa do sexo e guerra, tá? A Ishtar. E ele volta então com a Shamhat. Shamhat, o nome pode dizer também significar prostituta. Agora, ele é de um verbo shamarrum, tá? Que quer dizer florescer. Então, o nome da Shamhat está indicando que ela é uma super mulher, tá? Se a gente fosse traduzir, eu tenho que traduzir o nome como viçosa, né? Porque está florescendo no ápice da beleza, do vigor, etc. Bom, a instrução é que quando o Enkidu chegar, que ela tire a roupa, né? Deixa que, como diz o texto, né, que ele se deite sobre ela e faça o que o homem faz com a mulher. Isso acontece dessa forma, né? Ela chama o Enkidu. Eles ficam 7 dias e 6 noites transando. Tá? Aí o Enkidu, então, volta para junto dos animais, os animais correm, ele não é mais... Ele perdeu a velocidade, mas o texto diz que ele ganhou em conhecimento. Então ele volta para junto da Shamhat e ela o instrui. Ela que está conduzindo o Enkidu para a civilização, dizendo como é a vida em Uruk, todo dia tem um festival, até os velhos de noite saem da cama e vão para a festa. Tudo isso são as marcas de civilização. Bom, aí muda a cena para os sonhos que o Gilgamesh tem. Pode ser que seja a própria Shamhat contando ou o narrador simplesmente mudou. Ele sonha que ele está na cidade, que cai uma pedra do céu. Ele tenta levantar a pedra, não consegue, a cidade está toda em volta, etc. E a mãe dele interpreta que está vindo um amigo para ele, o qual ele vai amar como uma esposa, por isso, tarará, papapá. Aí vem o segundo, é um machado, ele de novo tenta pegar o machado, etc. Ele vai lá, outra vez a mãe, né, que é a deusa Ninso, diz a mesma coisa. Tem um dado no poema e que desde o início foi levantada a possibilidade, não tem nada declarado explicitamente, né? Essa grande amizade entre os dois heróis, né, o Gilgamesh e o Enkidu, qual que é a qualidade dela, tá? Isso envolvia sexo, eles eram amantes. Então isso ficava aí. Bom, nos anos 70, uma professora de Acádia nos Estados Unidos estava em São Francisco, ou em Berkeley, sei lá. Ela diz que o aluno dela chamou a atenção porque pedra que caiu do céu é Kisuru. Eles faziam muito trocadilho em Acádio, tá? Então a gente... Agora tem uma outra palavra que é Kesru, que indica um jovem, né, ligado ao culto de Ishtar,
que tinha um determinado corte de cabelo e ele era um prostituto. Sabe? Então, primeira coisa. A segunda, que é mais esquisita, né? Porque uma pedra do céu pode ser um meteorito, né? Uma interpretação também do que significaria. A segunda, do machado, também tem o jogo, tá? Racino com uma outra palavra semelhante que também indica um prostituto no culto da estátua. Depois disso, várias pessoas, inclusive o inglês que faz a edição principal, ele fala que ele não tem dúvida de que eles eram amantes, tá? Eles eram... Isso é levantado desde o começo, tá? E fazendo paralelo entre Aquiles e Patroclo, que também não está dito nada diretamente. Davi e Jonatas, que tem. Mas de qualquer maneira, esse encontro dos dois é o ponto de virada da história, né? Do Gilgamesh, quando eles. Essa relação dos dois é a grande. Bom, aí é aquela coisa. O Enkidu vai para a cidade e na hora que o Gilgamesh está indo para a primeira noite com uma noiva, eles vão lutar na praça. Isso é um rito de passagem, né? Tem uma comentadora que lembra uma coisa muito interessante. Ela fala assim, isso é igual dois amigos na escola, no pátio do recreio, brigam, depois saem os dois abraçados. Não é uma luta de morte, é uma luta que consolida, inclusive, a amizade entre eles. Eu interrompi para a gente falar a história. Acho que sua pergunta ficou ainda... Vai quase chegar. Vamos lá. Desculpa. Aí eles resolvem, né, fazer feitos heróicos. Inclusive dizendo isso, tudo que o homem faz é vento. Isso é uma imagem bem semítica, tá? Quando vai falar de nada, está falando de vento, de névoa. Aquilo que a gente conhece como vaidade das vaidades, tudo é vaidade na Bíblia, literalmente é névoa de névoa, tudo é névoa. Tá? Então, do homem os dias são contados, tudo que ele faça é vento. É vento. Então o feito heróico, tá, faz escapar disso. Aí ele resolve, né, ir lutar contra o Humbaba. Essa epopeia, ela é bem, eu não vou dizer que ela é anti-ecológica, mas ecológica ela não é não. O Humbaba era o guardião da floresta de cedros do Líbano. O deus Enlil tinha colocado um Humbaba lá para não deixar ninguém cortar as árvores. O Gilgamesh queria buscar as árvores. Isso tem um dado aí histórico, né? A Mesopotâmia é um deserto. Construção eles fazem com tijolo, né? Nem pedra, como na Grécia e no Egito. E sempre houve necessidade de trazer madeira das montanhas, primeiro do lado do Oriente, que são naquelas montanhas lá do Afeganistão, e depois, nesse caso, aí no Líbano, né? Os famosos cedros do Líbano. Bom, aí eles vão, preparam a viagem, isso é a tabuinha 2, a 3. Na tabuinha 4 tem a viagem, né, que com 5 etapas, e aí vem os 5 sonhos, né, em cada lugar que eles chegam, eles fazem uma oferenda, fazem o lugar em que o Gilgamesh vai dormir, ele dorme e o sonho vem. A ideia antiga sempre é que o sonho é uma coisa de fora, tá? Ele entra na gente. Não, essa ideia é muito recente nossa, que é pensar que é o inconsciente, ou sei lá o que faz o sonho. O Enkidu interpreta os sonhos sempre de um jeito positivo, né? E eles vão lá chegam na floresta. Só dizendo uma coisa rapidinha sobre os sonhos. Os sonhos, eles são uma das formas de adivinhação, né, de previsão do futuro. E inclusive tem tratados, tá, de adivinhação do sonho. Então tem um tratado assírio, da época assíria, então do primeiro milênio,
E ele é assim. Se alguém sonhar com tal coisa, então vai acontecer tal coisa. Se alguém sonhar... Aquela lista. Eu voltei no que eles gostavam de fazer lista, né? Isso é uma coisa muito importante, tá? Pelo seguinte... Essa estrutura, se tarará, então tal coisa, essa é a estrutura do pensamento científico. Tá? É assim que nós abordamos o mundo até hoje. Tá? Se alguém comer muito sal, então vai ficar com pressão alta. Nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. E a gente pode falar assim, mas que bobagem, porque lá nos tratados de adivinhação, a gente não entende a sintaxe que eles estão fazendo, tá? Se um homem tiver o peito, o cabelo do peito enrolado para cima, então ele cairá na escravidão. Algum dia eles observaram isso. O começo é empírico. E aí está deduzindo uma sintaxe do mundo. Nós rimos porque nós achamos engraçado. Falar, devia ter um homem com o cabelo para cima que não caiu na escravidão. Eles podiam dizer para a gente, mas tem muita gente que come muito sal e não fica com pressão alta. Bom, isso também é outra coisa importante, tá? É que isso é o começo da legislação do direito. O Código de Hammurabi é assim. Se alguém... Eu vou falar do médico, tá? Se um médico fizer a operação e o doente morrer, então sua mão vai ser cortada do médico, tá? Então, é uma leitura do mundo que está aí dessa perspectiva. E da perspectiva de que o mundo é uma coisa só. Então, se eu observo os astros, isso tem relação com o que está acontecendo na Terra. Por isso que é importante também a astronomia, ela está ligada ao que nós chamamos de astronomia e astrologia, sem distinção. Respondido? Me assustei aqui agora, acho que eu passei do ponto aqui, se temos mais perguntas, e queria falar rapidamente, Jacinto, do outro livro, que acho que está ali também, que você lançou, o primeiro de poemas. Falar desses dois aqui, porque senão ninguém vai saber o que é o dois. Esse livro aqui, ele tem na parte do texto o ele que o abismo viu, do jeito que a gente conhece. E a gente tem 2 terços faltando muita coisa. Onde está faltando? Simplesmente está faltando. Fica lá, lacuna. Depois ele tem essa parte enorme aqui, que é a maior parte, de comentários. Então, quem tem paciência de ler lá e ficou difícil, vai lá no outro, vai achar tudo lá. Tudo que a gente sabe, né? Quase tudo. Bom, aí alguém escreveu lá na Amazon, né, no lugar que estava vendendo esse livro e que as pessoas podem escrever, alguém escreveu assim, esse livro é muito complicado, isso é para especialista. Então, a partir disso, eu resolvi e fiz isso aqui. Nas resenhas da Amazon. Há um leitor numa resenha da Amazon, entendi. Esse aqui não chama nem ele que o abismo viu, tá? Epopeia de Gilgamesh. Porque aqui, o que falta aqui, mas tem na versão antiga, mas tem na tradução poetita, tem onde for, eu peguei e completei o máximo texto. Completando, inclusive, assim, às vezes tem assim um verso, o segundo verso está quebrado, mas dá para imaginar que é a continuação do verso. Tudo bem, está entre colchetes, para a pessoa ver que é... Mas então, fazendo uma coisa que seja mais amiga do leitor, eu espero que tenha sido, por isso que tenha os 2. E também, né... esse aqui tem uma última tabuinha, que é a 12ª. Mas que não é mais na continuação. A história já acabou, e aí foi juntada uma tabuinha que é interessante, porque é uma visão do mundo dos mortos, mas não está, o enredo está fora do enredo, e que nessa aqui também eu não pus. Porque São aqui 11 eu estou fazendo nesse, a história
do Gilgamesh. Por isso que tem dois tipos. Jacinto, a gente tem uma última pergunta aqui, eu acho. Eu não sei, é uma pergunta sobre... Porque a gente vive nesse mundo positivista, e eu trabalho mais na pesquisa qualitativa, fenomenologia. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam compreender. É muito fundamental esse estudo para buscar o significado, a hermenêutica, a compreensão fora dessa visão causal, se isso ou aquilo, é muito fundamental. Assim, precisa resgatar isso, mas... Lógico, aí eu acho que sim. Isso diz respeito à cultura, né? Tem uma história, né, de um autor grego, Luciano, que eu gosto para pensar para que servem essas coisas, né? Porque se a gente vai numa visão muito utilitarista, né, para que arte, para que literatura, para que quase tudo, né? Nós vamos chegar nas coisas mais básicas, né? Quer dizer, para que culinária se a coisa é só alimentar para sustentar? Para que amor se é só procriação, né? Quer dizer, tem todas essas coisas que estão nessa esfera cultural, e elas é como essa coisa do Enkidu sendo levado para a cidade pela Shamhat, né? O aprendizado do próprio Gilgamesh, que é dito para ele quando ele está fazendo a grande viagem, e que eu vou ler para vocês um pedacinho, porque a deusa que é chamada Shiduri, que é a última lá antes de ele atravessar o mar, que são as águas da morte, ela diz assim para ele está procurando a imortalidade, né? E ela diz para ele: Gilgamesh, por onde vagueias? A vida que buscas não a encontrarás. Quando os deuses criaram o homem, a morte impuseram ao homem. A vida em suas mãos guardaram. Tu, Gilgamesh, repleto esteja teu ventre, dia e noite alegra-te tu, cada dia estima a alegria, dia e noite dança e diverte. Estejam tuas vestes limpas, a cabeça lavada, com água estejas banhado. Repara na criança que segura tua mão, uma esposa alegre-se sempre em teu regaço. Esse é o fado da humanidade. Disse tudo, lindo, né? Lindo, E isso aqui nós podemos pensar de várias formas, né? Quer dizer, não ter isso não é uma vida digna. Isso é uma boa perspectiva política para nós pensarmos. Isso é uma vida civilidade. E uma perspectiva de uma enorme simplicidade, né? De uma profundidade, de uma enorme simplicidade também. E simples, né? Não está falando de nenhuma complicação. Está falando... É parecido com o Cólide e o Carpe Diem, né? Depois dos poetas gregos e latinos, né? Tem uma frase sua que eu até repliquei nas minhas redes sociais, que acho que tem muito a ver com essa colocação, né, em que você está falando de uma relação até específica entre estudar a poesia antiga e a psicanálise, né? E aí você diz uma coisa que é a seguinte: de um lado, seria descobrir nas convergências muito das nossas motivações e sentimentos. De outro, pela via do estranhamento, experimentar o contato com o outro, ou seja, essa capacidade de interpretar o sentido e o que está além do sentido. Eu digo para os alunos, meus alunos são de grego, né? Quando a gente começa a mexer com aquelas coisas, e isso é meio fazer psicanálise da nossa cultura, né? Isso Totalmente. É igual assim. Acho uma grande sacada. Agora é o familiar que é estranho, né? Tem sempre essa coisa dos dois lados. E como eu estava dizendo, então, depois eu esqueci,
O Luciano, que é esse autor grego, né, num texto ele descreve uma viagem à Lua. É a primeira descrição de viagem à Lua que ele tem. E são coisas fantásticas. Quem lê fica espantado com um antigo escrevendo uma coisa tão pós-moderna como os alunos sempre perguntam. Bom, e entre as esquisitices do pessoal da Lua tem o seguinte: eles têm os olhos desenroscáveis. Então, quando quer ver, põe os olhos, quando não quer, tira. Seria uma coisa muito prática, né? Ouvido também, né? Porque a gente escuta tanta bobagem. Agora, nesse negócio de tirar e pôr, tem gente que perde os olhos. E aí, quando quer ver de novo, tem que pedir o olho emprestado de outro. Eu acho que isso está dizendo para a gente o sentido de cultura, de literatura. Ler um romance, mas vale para qualquer tipo de livro, é olhar o mundo com os olhos emprestados de outro. Ver um filme é estar fazendo essa experiência de olhar com os olhos emprestados de outro. Eu acho que a cultura serve para isso. E que é um exercício de alteridade, né? Eu acho que sempre. Bom, não vamos conseguir falar do livro de poesia. Adorei o papo de Gilgamesh. Obrigada por essa leitura. É um livro que mexe com a cabeça da gente, né? Enfim, quero te agradecer pela conversa ótima. Tenho pauta aqui para mais uns 3 encontros. Agradecer a vocês pela presença, convidar para a sessão de autógrafos com Jacinto, logo após essa conversa. Lembrando que esses encontros são mensais, então o próximo é no dia 30 de abril, com Maria Esther Maciel. E vou terminar, já que a gente não vai poder falar do seu primeiro livro de poesias, que você vai autografar, vou ler um aqui, posso? Acho que tem a ver com muito do que a gente falou aqui hoje. Amo as ruínas, não pelo passado. De passado não me curo. Amo as ruínas pelo que tem de futuro. Tudo que amo, quisera que se arruinasse no passado do futuro. Tudo que amo em seu contorno puro, a santidade de Delfos, natureza de Machu Picchu, grandezas altissonantes, é o futuro que espero para meu belo horizonte. As cidades que eu amo, pois que arruinadas estarão, as quero altivas ruínas, com a pátina do tempo, inscrita em cada esquina. Eu amo o tempo, arruinante sempre em fluxo, que de cada fragmento tira tudo que a mais produz puros monumentos. Amo as cidades em seu futuro cruel, em suas puras ruínas. No tempo que a elas leva, cada ruir me ensina. Obrigado.